E se houvesse um jeito de entender a atração direto da fonte? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no método Wing Girl, um guia que promete justamente isso, a perspectiva feminina sobre o que realmente funciona nos relacionamentos. Essa é a pergunta, né? O que as mulheres realmente querem? A autora Marni Kinrys diz que tem a resposta. E não é baseada em achismo, mas sim numa visão de quem, bom, vive do outro lado do campo da atração. O que a gente vai fazer aqui é analisar a psicologia por trás das táticas que ela apresenta. A grande promessa não são truques ou frases prontas, mas um caminho que, segundo ela, é baseado em autenticidade. Vamos ver se isso se sustenta. E antes da gente continuar, é importante dizer que esta análise é um oferecimento da Nildre Clinic de São Lourenço, Minas Gerais, com a coordenação do psicanalista Newton Guimarães. Agora sim, vamos ao primeiro grande segredo. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro pilar, e talvez o mais importante de todo o método, é a confiança. Mas calma, não é aquela confiança arrogante, forçada. É algo genuíno que, segundo a autora, é a característica mais atraente de todas. Para explicar esse ponto, a autora usa dois arquétipos que todo mundo conhece. De um lado, o cara legal, que muitas vezes é passivo demais. Do outro, o bad boy, que parece não ter medo de nada. A sacada aqui, o ponto psicológico, é que a atração que o bad boy desperta no início não vem por ele ser um idiota, mas sim pela confiança que ele demonstra. É essa atitude que sinaliza segurança, liderança, traços que são, evolutivamente, muito atraentes. E para não deixar dúvida, a própria autora coloca os pingos nos is. A ideia não é de jeito nenhum se tornar um bad boy. É sobre entender e incorporar o que funciona na atitude deles, a iniciativa, a autoconfiança, mas sem toda a parte tóxica, claro. Então qual é a solução? É encontrar um equilíbrio. É ser uma boa pessoa, claro, com respeito e empatia, mas também ser alguém decidido, alguém que tem opinião própria e não tem medo de tomar a frente. É a combinação que escapa tanto da passividade do cara legal quanto da agressividade do bad boy. Beleza? Confiança é a base, mas é na conversa que a mágica acontece ou não. Agora a gente entra na parte prática, como construir um diálogo que realmente conecte, em vez de parecer um interrogatório. Olha só que interessante essa regra, pela simplicidade dela. O objetivo é claro, fugir do modo entrevista. A orientação é, depois de umas 2 perguntas, pare e faça uma afirmação, dê uma opinião, conte uma história curta. Isso quebra o ciclo de pergunta e resposta e transforma a conversa em uma via de mão dupla, onde as 2 pessoas estão se mostrando de verdade. Mas será que a gente sabe mesmo o que nos atrai em outra pessoa? O livro cita um estudo que, olha, bagunça um pouco as nossas certezas. E os resultados são surpreendentes, porque mostram que existe um abismo entre o que a gente diz que quer e com quem a gente realmente se conecta. E essa tabela mostra exatamente isso. É de um estudo da UCLA. Os homens diziam que o mais importante era a aparência, as mulheres, o potencial financeiro. Só que no final, na hora do vamos ver, não houve nenhuma correlação entre essas preferências e as pessoas com quem eles sentiram uma conexão de verdade. A grande lição aqui é que a atração vai muito além de um checklist. A química real é algo mais profundo, muitas vezes até subconsciente. E essa ideia de conexão nos leva direto a um dos assuntos mais famosos e para muitos mais temidos, a friend zone, a famosa zona de amizade. O livro dá uma perspectiva feminina bem interessante sobre por que isso acontece. A autora usa uma analogia bem forte, purgatório, é um limbo emocional. E a análise dela é que isso geralmente acontece por uma falta de clareza, de uma intenção bem definida. Quando o interesse romântico não é sinalizado de alguma forma, a tendência é a relação se acomodar no lugar mais seguro e confortável que existe, a amizade. E essa comparação deixa tudo mais claro. As qualidades de um amigo são fantásticas, essenciais. Mas para gerar atração romântica, segundo o livro, é preciso mais. É preciso ser um pouco imprevisível, um desafio saudável, ser proativo. Psicologicamente falando, estar sempre disponível pode, sem querer, diminuir o valor percebido, enquanto um certo desafio tende a aumentar o interesse. E esse relato da Emily é a prova disso na prática. No momento em que o rapaz mostrou que tinha amor próprio suficiente para seguir em frente, em vez de ficar insistindo, o jogo virou completamente para ele. O autorrespeito, como a gente vê aqui, pode ser um afrodisíaco poderoso, porque comunica que a felicidade de alguém não depende da aprovação de mais ninguém. E isso tudo nos leva à grande lição, ao ponto que amarra todas essas ideias. No final das contas, a filosofia do método Wing Girl não é sobre uma fórmula mágica, é sobre uma mudança interna, uma mudança de mentalidade.
E este é um exemplo perfeito de como colocar os princípios em ação. Nessa carta, um cliente chamado Carlos não está implorando nem se arrastando. Ele assume a responsabilidade pelos erros dele, expressa o que sente de um jeito muito autêntico e, o mais importante, ele deixa claro que a felicidade dele não depende da resposta dela. É uma comunicação forte, honesta e vulnerável ao mesmo tempo. Então, o resumo da ópera é este. A mensagem do livro é sobre autodesenvolvimento e não sobre manipulação. O foco é se tornar a versão mais autêntica e confiante de si mesmo, porque a atração de verdade, segundo a autora, nasce de um lugar de integridade, de estar bem na própria pele. E a gente termina com essa reflexão. No mundo cheio de dicas rápidas, de hacks de relacionamento, talvez a estratégia mais radical e, quem sabe, mais eficaz de todas seja simplesmente focar em ser uma pessoa autêntica e com autorrespeito. Fica aí a pergunta.